Oi, gente. Tô começando ao vivo agora. É pra live de planejamento financeiro. É uns 5 minutinhos antes, só pra dar tempo de sair notificando todos. Então, vai ficar um pouquinho aguardando até começar a notificar quem tinha colocado pra receber a notificação e todo mundo que segue a página, tá? Daí, às 3 horas em ponto, a gente começa com a live, certo mesmo? E agora a gente só tá esperando a notificação, mas um resumo da live de hoje é que vai ser sobre planejamento financeiro em tempos de pandemia. Então é um planejamento financeiro para começar a ter o equilíbrio quando a pandemia acabar e as coisas começarem a se normalizar. Então é mais o assunto que a gente vai falar hoje. Vamos falar também da importância de ter demonstrativos financeiros para conseguir as linhas de créditos que estão tendo agora, para poder ter investidores também. Então é mais ou menos basicamente isso que a gente vai falar hoje. Então só vou esperar dar as 3 e a gente começa a falar mais necessariamente sobre tudo isso. O cenário do fundo tá branco só porque eu tive que sair do meu quarto, que é onde tem o cenário certo, porque a internet lá não estava boa. Então qualquer coisa que vocês achem que não tiver bom som ou se estiver travando, manda no comentário, podem interagir, podem perguntar as dúvidas que vocês tiverem em relação às finanças, tá? Então, deixa eu ver que horas são. Então vamos esperar mais um pouquinho que daí a gente já começa a falar. Mas basicamente eu sou Caroline Almeida, eu fui convidada pela empreendedora curitibana, pela Cíbia, para me poder falar aqui. Eu sou mentora dos programas do Vale do Pinhão, do Bom Negócio e do Empreendedora Curitibana, sou consultora financeira, sou de uma família de comerciantes, então daí eu juntei tudo isso para mim vir falar sobre planejamento financeiro com vocês hoje. Mas então vamos começar. Daqui a pouquinho já estão falando lá que já posso começar e falar sobre o assunto. Então vamos aguardar só todo mundo poder entrar e a gente falar certinho. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre como negociar agora, podem perguntar, negociar. Eu imagino que a maioria já negociou, né? Porque a gente já está quase 2 meses no isolamento e em pandemia. Mas quem ainda não sabe como negociar as dívidas que tem, pausa de financiamento, cartão de crédito, pode ir perguntando que eu vou respondendo, tá? Quiserem seguir também a minha página no Face é Caroline Almeida Consultoria Financeira e no Insta é @almeida.consultoria. Lá eu sempre falo bastante de finanças também, então dá uma intercalada com os dois. Você tem como acompanhar as lives e controlar as finanças. Então, agora já é quase 3, então já vou começar. Então, deixa eu me apresentar de novo para quem entrou agora. Eu sou Caroline Almeida, sou consultora financeira, sou colunista de jornal, dou palestras, não me considero uma palestrante porque não sou formada em palestras, mas eu dou palestras ensinando finanças. Sou de uma família de comerciantes, já da 3ª geração, então eu cresci no comércio e me formei em gestão financeira. Quando eu me formei em gestão financeira, eu decidi começar consultoria financeira porque eu via que era muito diferente da prática, então eu uni os dois, a prática com a teoria, para dar minha consultoria financeira. Além de tudo isso, eu também sou mentora do programa da Empreendedora Curitibana, que é um programa do Vale, e do Bom Negócio, que também é um programa do Vale de capacitação empreendedora, que é bem bacana para todo mundo participar. E eu recebi o convite para poder falar de planejamento financeiro. Planejamento financeiro é uma coisa que quase ninguém tem. A maioria das pessoas físicas, ou sejam ela física ou de empresa, não tem, porque as pessoas acham bem chato mexer com finanças, acham que finanças é matemática bancária e acaba que sempre deixa de lado. E não é bem assim, finanças ela é bem simples, se a gente consegue controlar ela fica uma coisa simples. Então, o que é o planejamento financeiro em si? É a gente saber quantos que a gente fatura ou quantos que a gente recebe e fazer com que as nossas despesas caibam nisso. Então, como que é a base desse planejamento financeiro? Como que a gente faz para ter isso, principalmente agora que a gente está em crise? Então, agora que veio a situação do isolamento, a gente teve noção do quão importante era a reserva de emergência. Ninguém tinha reserva de emergência, todo mundo sabia da importância e todo mundo deixava de lado. Até que surgiu a emergência, a gente precisou da reserva e ninguém tinha. Então, meu intuito hoje é a gente poder estruturar certinho o nosso planejamento, para quando passar esse período, a gente começar a construir a reserva de emergência.
Porque agora não é o momento da gente começar a guardar para a reserva, agora é o momento da gente faturar e conseguir viver com esse faturamento. Mas sim deixar tudo em ordem para quando começar a faturar bem, poder começar já está tudo planejado para construir a nossa reserva. Então, como que é o começo disso? A base de todo planejamento financeiro é saber quantos que a gente ganha e quantos que a gente gasta. A maioria das pessoas não sabem isso, então a gente tem que saber. Vocês vão ter que anotar tudo que fatura, tudo, exatamente tudo, mesmo que seja esporadicamente, desde o pequeno ao macro comércio, desde startup, independente se começou agora e está faturando um pouquinho, só vendo um produto por dia, anote. Você vai usar isso de base para começar a fazer o teu planejamento financeiro. E anote tudo que você gasta também, mas antes de anotar o que você gasta de variável, você precisa listar o que você tem de despesas fixas. O que é despesa fixa? A despesa fixa nada mais é do que aquela que vem faça chuva ou faça sol. A gente vai ter ela todo santo mês. Vendendo ou não vendendo, você vai ter que pagar ela. Então, para que listar essas despesas fixas? Primeiro, porque você precisa saber quantos que você precisa pagar por mês. Quantos que do teu faturamento vai só para te manter a sua vida e manter a tua empresa ativa. Segundo, porque você usa isso também na precificação, mas isso é outro assunto. Então, como que a gente faz? A gente vai listar, vai sentar, tira um dia no começo do mês, igual o mês está acabando, tira junho para fazer isso. Junho lista todas as suas despesas fixas, aluguel, prestação de casa, água, luz, prestação de carro se tiver, combustível, alimentação. Então, mas combustível varia, alimentação varia. Eles variam, só que eles têm todo mês, você precisa gastar eles, então você tem que acompanhar eles para ter uma média de quantos que você realmente gasta. Daí você vai anotando isto e para comparar com o seu faturamento. Então, se você anotou tudo isso e sabe quantos que você tem de faturamento, você vai ver se realmente as suas despesas fixas cabem dentro do seu faturamento. Se está muito maior, então, por exemplo, você viu as suas despesas fixas e viu que ela corresponde a 15 mil e o teu faturamento é 20 mil. Então, ela corresponde muito mais do que 50% do seu faturamento. Isso é um erro muito grande, por causa que não tem como você usar teu faturamento para pagar a despesa fixa, sendo que ainda tem as variáveis, que não está incluso nas fixas, ainda tem o custo para manutenção da empresa, tipo de custo variável da empresa, que é o custo para comprar novos produtos e tudo mais. Então, é para isso que serve. Se você anota, você vai ver qual que dá para cortar. E como que vê qual dá para cortar? Você vai ter lá, eu pago Netflix, pago TV a cabo, pago Amazon Prime. Vamos usar um exemplo clássico de TV. Você não tem tempo, ou às vezes você nem assiste a TV a cabo, ou você não assiste o Amazon, ou você não assiste o Netflix. Você não tem como assistir os três de uma vez, é praticamente impossível você ter tempo para tudo isso. Um deles você não está assistindo, então qual deles dá para cortar? É desse jeito que você vai cortando suas despesas fixas, até elas caberem dentro do teu orçamento de planejamento, do seu faturamento. Para fazer a da variável é um pouco mais complicado, porque a gente nunca sabe qual é o variável, né? A gente vai ter que tirar uma média. Então, a partir de hoje, você pode começar a anotar o do variável. Então, você foi no mercado, comprei R$20 de alimentação para minha casa. Fui na padaria, cobrei R$15 de pão para o café da tarde. Anotem, seja um café de R$1, seja uma coisa grande de valor monetário. A gente sempre tem que anotar e especificar com o que é. Por quê? É só para anotar, por anotar e você virar um robocinho que só preenche planilha? Não. A prova viva disso é que tem várias planilhas disponíveis na internet de controle financeiro e quase ninguém sabe usar. Não é anotar por anotar, é anotar para analisar. Quando você anota, você consegue ter um vislumbre do que você gastou dentro do mês. Você vê quantos que você gastou e quantos que isso representa de cada do seu faturamento. Então, como que você sabe disso? E para você ver em porcentagem, você divide. Gastei tantos reais gastei R$20, R$400, por exemplo, com lazer, só de fim de semana. Meus fins de semana todos eu gastei R$400 e o meu faturamento é 5 mil. Então você divide 400 dividido por 5 mil para saber quantos por cento isso representa. Assim você tem como saber qual a porcentagem que isso está consumindo de tudo. E você vai cortando. Daí fica muito mais fácil para você fazer o teu planejamento orçamentário, que é o que a gente vai usar para construir uma reserva de emergência. Então, primeiro, saber qual que é a primeira regra, saber quantos que você fatura. Se você não sabe, não tem demonstrativo,
de finanças, você nunca anotou, comece a anotar a partir de hoje. É extremamente importante você anotar. Se você já anotou, pega a média. Pega os últimos 6 meses de venda que você tem e divide por 6, que você vai ter uma média de faturamento e vai poder se basear nessa média com as suas despesas fixas. Liste as suas despesas fixas e saiba qual possa ser cortada. Então, eu digo cortar, o que eu digo de cortar? Cortar por cortar? Não, porque eu não gosto desse sistema de sair cortando tudo para só poupar na vida. Porque se torna desgastante, se torna um sacrifício. E ninguém gosta, né, de ficar só guardando dinheiro e não viver. É você cortar o que não é essencial. Então você senta com a tua família, ou você senta sozinha, se você mora sozinho, e vê qual realmente é essencial para cortar. Então você vai lá e vai listar qual é cortar, qual você pode cortar e corta. A partir daí você vai ver quantos que do teu faturamento corresponde à despesa fixa e quanto sobrou para o variável, para começar a acompanhar uma variável. Como eu imagino que a maioria não acompanha o variável, pode começar a acompanhar hoje. Não adianta anotar por anotar. Agora a importância de tudo isso. Isso tudo serve para quê? Pra gente só anotar e ter de base? Não. Agora o governo liberou diversas linhas de crédito pra gente ter tipo capital de giro, o banco também liberou. E a gente vai usar o que para isso? A gente usa justamente esses demonstrativos financeiros. A gente vai usar a base de faturamento que a gente tem, a base de gastos que a gente tem para conseguir linha de crédito. Para startups, a mesma startup é muito mais importante ter os seus dados financeiros, porque um investidor vai querer saber quantos que você fatura, quantos que você lucra, quantos que você gasta e quanto ele vai ter de retorno. Se você não tem a base do planejamento financeiro, que é saber quantos que você fatura e quantos que você gasta para poder saber quantos que você tem de lucro, nenhum investidor vai querer investir em você. Então, todo o ecossistema para a gente conseguir alavancar na vida, a gente precisa ter essa base. Para dar um passo, por exemplo, se você ainda é aquele empreendedor que está empreendendo em casa, que faz bolo, faz dentro de casa e vende na rua e está querendo dar um passo maior agora de abrir um ponto, você vai precisar do seu planejamento financeiro. Você precisa saber quantos que você vende. Então, essa é a importância, além de saber fazer um planejamento financeiro, de ter esses demonstrativos, é poder conseguir linha de crédito, poder conseguir investidor e até mesmo poder vender. Então, quando você quer vender a sua empresa, você vai mostrar esses demonstrativos para outra pessoa quando ela quiser comprar. Mesma coisa quando é para comprar, você também pede esses demonstrativos para não dar um tiro no escuro. Então, empreender já é arriscado demais, a gente tem que sempre diminuir o risco dessa trajetória. Então, voltando ao planejamento financeiro, agora a gente já sabe quantos que a gente fatura e quantos que a gente gasta. Então, o que isso tem a ver com a construção da reserva de emergência? O que é a reserva de emergência, primeiramente? Quem tiver dúvida pode ir perguntando, tá, gente? Então, a reserva de emergência é aquela reserva que faz a gente se manter num período que o faturamento cai. Então, a gente teve agora um exemplo clássico de reserva de emergência. A pandemia veio, o faturamento caiu drasticamente em diversas áreas, em algumas áreas aumentou, mas em várias, por exemplo, academia, venda de carro, caiu. Então você se manteria por um período, teria tempo para pensar em como se inovar, porque você não estaria desesperado pensando, meu Deus, como que eu vou sobreviver, como que eu vou pagar minhas contas, porque essa reserva ia te calçar. Qual é o valor que tem que ser essa reserva de emergência? Tem que ser a sua despesa fixa vezes 6. Dá para ser vezes 3? Até dá, mas não é ideal. O ideal mesmo é vezes 6. Você vai juntar esse valor do dia para a noite de uma vez só? Não, também. A gente vai construindo essa reserva de emergência, porque a gente vai usar isso como reserva e como capital de giro também. Então, o que a maioria das pessoas tinham era um capital de giro ilusório, que é aquele capital de giro que vem com a rotatividade do negócio. Então, você foi, comprou à vista, vendeu à vista, entrou dinheiro, girou, foi lá e comprou mais produtos, vendeu à vista, entrou dinheiro. Então, você sempre viu o dinheiro girando, mas no fundo não tinha uma reserva de capital de giro mesmo. Então, quando acaba esse giro, quando um fator externo vem e tira, por exemplo, atrapalha a tua venda, você não tem como continuar essa roda que está fazendo o teu capital de giro girar. Então, aí que entra a tua reserva de emergência. Então, quando você faz o teu planejamento financeiro, que é o que a gente vai começar a fazer agora, você vai ter lá listado. Eu tenho 50 mil de faturamento, usando o exemplo dos 50 mil de faturamento. Você sabe que 5 mil vai para aluguel,
2.000 vai para energia, por exemplo. Então você sabe que 30% do seu faturamento, dos seus 50.000, vai só para despesa fixa. Daí você tem as suas despesas variáveis. E como que você vai conseguir construir a sua reserva de emergência? Você vai fazer com que sobra? Quando sobrar o dinheiro, eu vou lá e vou guardar a minha reserva de emergência. Não, se a gente tiver essa mentalidade de guardar só quando sobra, nunca vai sobrar. A gente sempre vai gastar tudo que entra. A sua reserva de emergência tem que ser colocada como uma despesa fixa, como se fosse um boleto que você tem que pagar. Você usou ele, coloca especificado lá que você tem que pagar a sua reserva de emergência todo dia tal de tal mês. Então, você vai ver quantos que é saudável para a tua empresa. Então, a partir do momento que você sabe quantos que você fatura, você sabe se é saudável tirar R$200 por mês para começar a construir a reserva de emergência. Então, você vai ver quanto tempo você tem que fazer ela. Então, você sabe que sua despesa fixa corresponde a 6 meses da sua empresa, da sua reserva de emergência. Então, você vai ter que juntar um montante de 6 meses, esse valor da sua despesa fixa. Então, você junta esse valor ao longo de um ano, por exemplo. Divide esse montante em um ano e vai juntando de pouquinho em pouquinho. Mas se mesmo assim não couber, daí você tem que começar a cortar. A cortar o quê? A reserva de emergência? Não, a cortar outras despesas que a gente vem a ter. Então, você senta com a tua família e começa a ver o teu variável. Porque se você começou a anotar ao longo de 3 meses, você vai ter uma média de quanto você gastava com lazer. Agora a gente não tá gastando tanto com lazer porque não estamos podendo sair, né? Então gasta um pouco menos, mas quando volta ao normal a gente vai gastar com cinema, vai gastar com restaurante, gastar com diversas viagens. Então a gente vai sentar e ver qual que é realmente essencial e qual que não é. Então, eu estou gastando demais com saídas no finais de semana. Mas a tua prioridade agora é construir tua reserva de emergência. Então, é essencial sair para você? Se for essencial, ok, você vai manter, só que você vai cair o padrão disso. Você vai cair o padrão das tuas saídas. Então, em vez de sair todo fim de semana para um lugar que você gasta em média R$200 por dia, substitui para um lugar mais barato. Ou substitui para ir fazer um piquenique, porque o bem-estar de sair em si vai acontecer. Só que você cai o padrão da vida dele, que é uma coisa muito importante. Para isso que serve para você anotar os seus gastos. Não é só por anotar, é para você ver qual que está indo demais e qual que você tem como adequar para conseguir construir a sua reserva de emergência. A partir do momento que conseguiu construir ela inteira, você pode voltar aos seus gastos normais que você tinha antes. Mas você já vai ter disciplina para substituir a reserva de emergência para uma reserva para ir viajar, por exemplo. Então, se você mistura as duas despesas, a empresarial e a física, acaba que é um pouco mais complicado de fazer isso. Não é impossível, mas dá para fazer do mesmo jeito. Muitas pessoas fazem do mesmo jeito. A empresa dos meus pais, por exemplo, o meu pai optou por não ter prolabore, ele vive só do lucro da empresa e ele consegue controlar o planejamento financeiro dos dois. Você tem que separar no controle. Mas você pode viver dos dois. Não é uma regra ter um prolabore porque você vai ser fadado à falência. Não, você não vai ser. Contanto que você saiba viver tendo o dinheiro da sua casa dentro da sua empresa e separando. Então, por exemplo, o que vai acontecer agora? Depois que passar a pandemia, provavelmente vai vir uma crise econômica, quase certeza. Alguns segmentos não vão ser tão atingidos quanto os outros, mas ela vai vir e ela é mundial. O faturamento, consequentemente, vai cair. Você vai manter o seu padrão de vida se o seu faturamento cair e se você vive com o dinheiro da empresa? Não tem como manter, porque senão você começa a fazer sangria da empresa. Se o faturamento vai cair, as suas despesas fixas tendem a se manter igual, porque elas são fixas. Só se você mudar de casa ou vender a tua casa e ir para uma prestação mais barata ou vender um carro. Então, esse é o único jeito da sua despesa fixa cair junto. Mas a sua variável tem que cair. Então, por exemplo, na empresa, consequentemente, é de regra, cair o faturamento, vai cair as despesas variáveis. Por quê? Porque a variável depende da tua venda. Então, quanto menos venda você tem, menos despesa variável você também vai ter. O problema é as despesas variáveis pessoais. As despesas variáveis pessoais, as pessoas não caem em ela quando o faturamento cai. E isso é o que faz a pessoa falir. Porque daí o faturamento caiu, mas a minha despesa vai se mantendo aí. Chega um determinado momento que a empresa não aguenta mais sustentar você e nem se autossustentar. Ela não é mais sustentável, porque você fica fazendo sangria
do dinheiro da empresa. Então, se o faturamento caiu, o teu padrão de vida, consequentemente, também vai cair. E isso é regra, mesmo se você retira pro labore. O salário do dono da empresa é o único salário que tem como diminuir. Porque se você retira pro labore e a tua empresa começou a cair, você retirou 5 mil por mês porque eu revivo desses 5 mil por mês. E você não começa a tirar menos o prolabore, você começa a fazer a mesma coisa que não abaixar a despesa variável, vai fazendo sangria da empresa. Então, o nosso padrão de vida, ele tem que ser moldado de acordo com o faturamento da nossa empresa. Por isso que é extrema importância anotar o faturamento. E as pessoas nunca anotam o seu faturamento. A gente às vezes pergunta dos meus clientes, vários clientes eu chego e pergunto qual é a média de faturamento, eles não sabem, eles se baseiam por achismo. E basear por achismo na finanças é um grande tiro no pé. A gente não tem como tomar nenhuma decisão por achismo, a gente toma decisão por dados. Se o teu dados é que você vende a média de 50 mil por mês, a gente vai fazer projeção orçamentária, projeção de planejamento financeiro em cima desses 50 mil. A gente vai saber como fazer ele para cenário pessimista e cenário otimista. O ideal agora, gente, é a gente fazer um planejamento financeiro com cenário realista e um cenário pessimista. Então, o que é o cenário pessimista? Levando em consideração que possa piorar, se estender a pandemia por mais tempo e o nosso padrão de vida cair muito mais. O realista é com o que está acontecendo agora. O otimista seria com alta na venda. Quem pode fazer cenário otimista agora é quem trabalha com produtos de alimentação, que cuida da saúde mental, coisa de criança. Então, essas empresas têm como fazer um cenário otimista, porque elas vão ter uma alavancagem de venda agora, porque está sendo liberado dinheiro. Para anotar, Rogério, para anotar as despesas, se eu indico algum aplicativo, tem o Mobilis. Eu gosto do jeito que ele é, Rogério. Só que eu anoto na mão. O meu sistema é bem de anotar no papel. Então, você pode anotar no papel, pode anotar no aplicativo. De todos os aplicativos, o mais fácil de mexer, eu acho que é esse Mobilis, porque ele linka com o teu banco mesmo. Mas você pode anotar na mão também. Eu, particularmente, anoto as minhas na mão e depois passo para a planilha no final do mês para eu poder fazer a análise, porque eu sou desse método de anotar na mão. Se for para fazer anotação de vendas, anotem, não precisa. Muita gente usa essa desculpa. Eu não anoto as minhas vendas porque eu não tenho sistema de gestão. Gente, computador é uma coisa recente até, no ponto de vista mundo e no ponto de vista que surge o comércio. Então a gente pode anotar na mão. Não ter esse programa de sistema para ser desculpa para não anotar venda não é desculpa. Anotar a venda você pode anotar na mão, existem diversos aplicativos para anotar que é de graça, programas de gestão de graça também, mas faturamento, mesmo que você não saiba mexer no computador, anote na mão, gente. Então, porque é de extrema importância. Então, como eu estava falando, agora a gente tem que fazer um planejamento pessimista, porque o cenário é pessimista. Mas sabendo que pode se igualar ao realista e que você tem que se preparar para o otimista. Quem está tendo, por exemplo, o comércio local agora, está tendo uma alta no faturamento. Por quê? Porque os shoppings estão fechados. Então, quando o shopping está fechado, a população tende a consumir no seu próprio bairro. É ótimo, porque está fazendo eles ter caixa, porque a maioria não tinha caixa para conseguir passar por isso. Mas o que vai acontecer? Se você se enquadra num desses que estão tendo faturamento bom agora, conseguiram aumentar porque o teu comércio é de rua, você vai gastar, tem que nem um doidinho, sair gastando porque está faturando bem? Não! Agora é momento da gente se equilibrar. Então, você está tendo um faturamento bom? Ótimo, comece a guardar esse dinheiro. Não saia gastando, continue tendo a mentalidade do pensamento pessimista para o cenário de vendas. Continue anotando seus gastos e comparando. É essencial eu comprar isso agora mesmo ou não? Porque o cenário está muito instável. Depois que o cenário ficar normal, gasta do jeito que você realmente gasta mesmo, claro que com controle, mas pode gastar. Enquanto o cenário está nessa situação que a gente não sabe o que vai vir amanhã, a gente tem que dar uma controlada e optar realmente pelo preço na mercadoria, tá bom? Outra coisa importante para o planejamento financeiro é planejamento de estoque. Quando você tem uma empresa, você vai comprar teu estoque. Agora o dólar está muito alto, então todo o nosso estoque vai ser influenciado. A gente tem que começar a planejar bem antes de comprar. É viável ter estoque parado? Pensar, em crise eu vou
deixar meu estoque parado para poder só vender. Então eu vou usar meu dinheiro extra que está entrando agora para comprar. Não. Com o dólar em alta não tem como ter estoque parado, porque o teu estoque vira um gasto. Por quê? Porque você compra a mercadoria num dia e ela pode estar outro preço outro dia, ou ela pode cair no outro dia também. Então, agora não é momento de fazer estoque. A gente tem que, enquanto o dólar estiver alto, a gente tem que saber fazer cuidar do nosso estoque. Então é mais ou menos para quem viveu na época da inflação, o estoque vai ser igual da época da inflação. A gente tem que começar compra em pouca quantidade, sempre vê a cotação antes de quantos que vai dar. Então, se você já tem lá uma mercadoria que já está há muito tempo parado, entre em contato com o teu fornecedor e vê quantos que está custando essa mercadoria hoje. Ela vai estar custando provavelmente muito a mais do que você pagou naquele começo, na primeira vez. Então, agora você reformula todo o preço do seu estoque, porque senão você vai vender ele agora e não vai conseguir repor ele no cenário atual. Então, isso que é gestão de estoques. Isso que é o custo de estoque que as pessoas não sabem. Custo de estoque parado é não conseguir comprar ele ao mesmo valor que você comprou ele no passado, porque ele ficou muito tempo parado. Então ele se torna um custo para você, porque você não consegue repor. Então agora é de extrema importância isso. Quem trabalha com malha, costureiras em gerais, então quem trabalha com malha, roupa, vai ter alta também no preço da malha, da roupa. Quem trabalha com produtos importados também. Então dá essa equilibrada na compra disso. Voltando para o planejamento financeiro, quando você fizer as suas despesas fixas e souber, você vai ver lá, então ver qual que você pode cortar, porque agora que a gente está podendo ver qual que realmente é importante ou não, qual que a gente usa ou não, a gente consegue ver qual que a gente consegue cortar. Então, corta as que não são essenciais para você de despesa fixa. Então, o telefone, as pessoas deixam muito o telefone, tarifa de telefone subir, e porque a pessoa não tem preguiça de ligar lá e querer abaixar essa tarifa, acaba que quando ela vê já está quase R$300 uma tarifa de telefone. Liga, negocia, diminui o valor dessa tarifa. Na anuidade de banco, as pessoas também tendem a não ligar diminuindo a anuidade de banco, gente. Liga lá, diminui essa anuidade, é bom diminuir ela. Eles estão diminuindo agora por causa que existe muito banco digital que não tem nem anuidade, então tá bem fácil conseguir diminuir isso. A gente pode pensar, mas é R$15 só uma anuidade, mas de 15 em 15 a gente consegue começar a diminuir bastante, principalmente se o nosso orçamento é enxuto. Outra coisa também de banco que as pessoas não... O que você sugere para o segmento de serviço onde os custos variáveis diminuíram bastante? O teu custo variável diminuiu bastante ou a sua entrada que diminuiu bastante? Porque se o teu custo variável diminuiu, entra naquela parte que eu falei, porque a venda caiu, então o teu custo diminuiu também. Só que se você for do segmento... De qual segmento você é, Fabiana? Se você puder digitar, que daí fica mais fácil de eu poder responder a tua pergunta do serviço. Qual serviço você presta? Porque dependendo do serviço, eu vou ser sincera, tem tipo de serviço... Agora surgiu uma onda de todo mundo se inovar, que a gente tem que se inovar porque senão vai engolir. É verdade, todo mundo vai ter que se inovar mesmo, mas dependendo do serviço não tem como se inovar. Então... A gente tem que ver como que vai conseguir administrar por esse período. Então, por exemplo, academias. Você virou 100% online e não loca mais, né, coworking, consultoria de carreira. Então se você virou 100% online, você pode diminuir um pouco o preço da sua venda, porque o seu custo variável diminuiu. Então, para você conseguir alavancar agora as suas vendas, você diminui um pouco o teu preço de final da sua venda, porque você não precisa alocar esse serviço o custo do teu coworking. Mas depois, se você voltar a ficar no coworking, você vai ter que aumentar o teu preço de volta. Então, você só diminuiria por esse período. Mas não é... Eu não aconselho diminuir preço. Por quê? Porque se você diminuir preço, o cliente vai se acostumar com o teu preço baixo. Quando você subir, ele vai poder achar ruim. Então, use esse momento agora para continuar, como você diminuiu seus custos variáveis, para você conseguir fazer caixa. Então, se você cobrava, por exemplo, X valor no teu serviço, continua cobrando esse valor online, que você daí não vai precisar, quando for atender presencialmente, mudar o teu preço de novo. Uma dica que eu dou é você daí fazer outro tipo de produto. Como você está só online, cria um novo tipo de produto que consiga abranger várias pessoas, daí você consegue cobrar mais barato e ser vista também. Então, ao mesmo tempo, você consegue ampliar sua rede de contatos. Então, por exemplo, um curso. Então, agora eu vou
eu posso criar, eu tô tendo tempo agora de criar curso online, que eu não tinha antes, porque eu só fazia curso em workshop. Então agora dá para me cobrar, fazer um curso online, e por ele ser online, eu vou atender muito mais gente e eu não vou ter uma despesa realmente grande de aluguel do coworking. Eu só vou ter uma despesa que vai ser de luz, iluminação, então eu só vou gastar uma vez e vou usar sempre. E eu posso vender ele bem mais barato do que seria num coworking, porque ele vai ser vendido para várias pessoas juntas. Então, essa é mais ou menos a dica que eu posso fazer. Outra coisa, se você é serviço, ver como que você faz a precificação da sua hora. As pessoas geralmente erram na precificação de hora. Então, com o teu planejamento financeiro, você vai usar em conjunto para poder saber quanto que custa a tua hora. Então, vai ser na sua despesa fixa que você tem e mais o teu lucro que você vai usar, essa base de dados que você vai recolher agora para saber quanto que vai custar a tua hora. Se você cobra por hora, né? Então, é mais ou menos isso para serviço. Alguns determinados serviços não tem como se inovar o suficiente. Então, por exemplo, academia. Academia agora foi uma coisa que é um serviço, professor de academia, professor de educação física, de nada. Só que ele não tem como vender isso online ainda. Talvez se depois o cenário mudar muito, ele vai começar a vender online. Só que ele pode sempre se manter ativo na internet. Então o que ele pode fazer? Live de exercício físico, live de pilates, essas coisas assim. Porque daí ele sempre continua ativo e ele pode montar até turmas depois por Skype e conseguir vender também. Então, essa é a importância. Se ele tiver um caixa para conseguir se manter, até começar a converter essa presença digital em dinheiro, ele consegue fazer isso. O problema é que a maioria das pessoas não tem o caixa. Então, elas entram em desespero, pensando, o que eu vou fazer? Porque ela não tem o caixa para se manter, para esperar o padrão da sociedade mudar. E ela começar a converter vendas no momento online. Porque como a maioria das pessoas nem valorizavam tanto online, agora ficou um pouco mais complicado. Então, por isso que a gente está tentando fazer agora o planejamento financeiro para a construção de um caixa, de uma reserva de emergência. Porque se vier outra situação, e vai vir, né? Não estou dizendo de pandemia, mas em situação pessoal da gente. Então, a gente sempre vai passar por algum momento de emergência e a gente sempre vai precisar de reserva de emergência. Uma dica para quem não tem disciplina de guardar essa reserva de emergência, cria um boleto. Tipo, o Nubank tem boleto para você fazer pagamento para a tua própria conta no Nubank. Então, cria boleto e faz de conta que é uma despesa a sua reserva de emergência, que daí você vai pagar ali sempre. Outra coisa também é não colocar a tua reserva de emergência. Então, você montou todo o seu planejamento financeiro lá. Sabe quantos que você fatura, sabe quantos que é a tua despesa e sabe quantos que você tem que guardar. Você vai guardar teu planejamento financeiro, por exemplo, na onde? Num fundo de ações? Não, porque você não tem liquidez em fundo de ações. Você vai guardar seu planejamento financeiro num lugar que você tenha liquidez. Para quem é dono de imóvel, quais argumentos você estaria para que um aumento de aluguel possa ser aplicado buscando um equilíbrio? Para quem é dono do imóvel, você vai ter que, para aumentar o aluguel, você tem uma regulamentação para seguir esse aumento de aluguel. Então você tem que seguir, é tipo uma taxa Selic, eu não tenho certeza de qual taxa que é, mas ela é equipara à taxa Selic. Então você aumenta o aluguel de acordo com essa taxa. A gente não pode aumentar o aluguel com o valor que a gente quer, só quando é realmente que você já vai alugar de volta para outra pessoa. Mas enquanto o mesmo inquilino, você tem que aumentar de acordo com essa taxa. Você pode citar que é renovação de contrato. Então, se está tendo com renovação de contrato, você tem o direito de aumentar o seu aluguel. E ele também... Mas sempre é bom você analisar, vendo pelo cenário amplo. Se ele é um inquilino que está ali há muito tempo e ele paga certinho esse aluguel. Porque se você corre o risco de perder esse inquilino e ele não queira topar ficar no lugar porque vai ter um aumento de aluguel e ele procure outro lugar, talvez o tempo que você vai ficar sem alugar esse imóvel vai ser muito maior. Então, às vezes, compensa não aumentar agora para aumentar depois e você manter o inquilino que já te paga certinho do que correr o risco de querer aumentar agora, perder o inquilino e entrar alguém que não pague ou ficar um tempo sem receber nada. Porque daí, se você fica um tempo com o imóvel fechado, daí teu imóvel começa a se tornar um custo. Então, analisa certinho para ver. Se for um inquilino bom, pensa bem se você realmente vai aumentar o aluguel ou não. Mas se você realmente for aumentar o aluguel, tem que ser de acordo com a taxa de
de inflação de aluguel que tem. Não tem como aumentar ela na vontade que a gente quer. Imagina. Mas é o que eu vejo, na verdade, na rua da... Eu sou do Sítio Cercado. E na rua São José dos Pinhais, ali no Sítio Cercado, tá tendo bastante imóvel vazio por causa disso. Porque lá tá tendo alta inflacionária de aluguel muito alta e as pessoas não estão topando ficar no aluguel. Então, tipo, pessoas que ficavam há 5, 6 anos no mesmo imóvel estão saindo do imóvel e indo pro outro. E tem imóvel lá que já tá quase 1 ano sem alugar por causa disso, porque daí ele só pede muito e acabou que perdeu um inquilino bom por causa disso. Então, a gente sempre tem que ter aquele equilíbrio ali de analisar o nosso para ver se compensa aumentar e perder ele, ou se ele realmente está disposto a aumentar e continuar. Então, sempre dá essa analisada. Se você tem imóvel, é bom você guardar tipo parte do aluguel. Daí, como você sempre vai ter essa renda, deixa uma parte em investimentos de liquidez que seja imediata. Então, o que é um investimento de liquidez imediata? É CDB, o Tesouro. Então, isso é investimento que você pode colocar lá e precisou usar, você pode tirar. E outra parte você pode colocar em fundo de ações ou ir para ações direto, que daí você não tem alta liquidez e você começa a lucrar mais. Então, o teu caso é bem mais fácil, Rogério, de construir uma reserva de emergência. E quem paga o aluguel também agora, como eu já entrei na parte do aluguel, se você dá para tentar negociar também, mas em Curitiba acho que não convém mais tentar negociar o aluguel, por causa que agora o comércio já está liberado na nova normalidade de hoje em dia. A gente já está faturando, mas se o teu segmento for academia, loja de carro, por exemplo, tenta negociar amigavelmente também com o proprietário para diminuir um pouco o custo disso, nem que seja para você pagar a diferença que ele diminuiu para o próximo ano. Então, a gente sempre tem que estar aberto a negociações. Então, é mais ou menos isso sobre o planejamento financeiro que a gente tem que falar. Então, mais uma vez, frisando o de estoque, a gente tem que estar bem equilibrado com o estoque da gente por causa do dólar. O dólar vai estar subindo mais, então ele vai gerar um custo pra gente. Então a loja dos meus pais, que trabalha exclusivamente com quase tudo importado, e o dólar influencia bastante. A gente já teve que mudar o preço antes de chegar a nova mercadoria, então a mercadoria já chegou e tá vindo todo dia a cotação do preço da mercadoria nova, porque ela tá alterando muito, porque a importação subiu. Então o estoque agora, pro planejamento financeiro, é essencial. Então, o que eu estava falando sobre guardar onde você vai colocar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência dá para ser colocada em poupança. Eu não estou falando que poupança rende e nem que ela é um lugar de se investir. Mas a sua reserva de emergência pode ser colocada lá, porque como você vai usar ela em emergência, se você vai precisar dela você não sabe quando que acontece a emergência, você vai precisar sacar ela na hora. Então pode ser colocada na poupança, em CDB de alta liquidez. Então você pode começar a guardar a sua reserva de emergência, por exemplo, em CDBs que te dão 100% do CDB. Analisa qual deles te dá. Então o CDB hoje em dia está rentabilizando a Selic. Não é uma rentabilidade alta, mas já é melhor do que deixar o dinheiro parado sem render nada. E melhor do que a poupança também, com certeza. O Tesouro, algumas modalidades do Tesouro, se for pós-fixada, ela também te dá rentabilidade diária e você pode sacar quando você precisar. Então sempre guarda tem diversas contas digitais e as poupanças de contas digitais também elas já rendem, então é uma boa opção deixar lá. Então é isso que eu quero dizer. Então é para ela que você vai usar. Se for usar a sua reserva de emergência para capital de giro, então você tem que deixar ali no teu banco mesmo, que você vai usando ela para capital de giro, que você vai girando a tua empresa. Depois que você constrói a tua reserva de emergência, você começa a criar um hábito. Então, tipo, não é só anotar por anotar. Então, quando você sabe quantos que você está ali vendendo, você pode pedir investidores para a tua área, pode conseguir crédito. Não é ideal conseguir crédito se não for para aquisição de máquina ou capital de giro muito elevado. Então, se for só para pagar conta, assim, não é muito ideal conseguir crédito, tá, gente? Então, analisa bem os juros que vai estar para pedir crédito. Então, quando você for fazer isso, vai se tornar um hábito. Então, a gente pode achar que é chato ficar anotando as despesas da gente. Ficar todo dia lá, eu comprei tantos reais no mercado, vou anotar. Mas depois se torna um hábito e depois se torna um padrão. A gente sempre segue padrões. Por isso que quando vocês começarem a anotar e vocês verem
quantos que gastam em mercado mensalmente, vocês vão ver que sempre é em torno do mesmo valor. Então varia tipo R$50 para baixo, R$100 para cima, mas sempre fica naquela média, por isso que tem como a gente tirar uma média. E quando você tem essa média, então você vai usar o planejamento, você vai usar todas as suas despesas que você anotou ao longo de 3 meses, suas despesas variáveis, e viu lá quantos que você gastava em alimentação, em lazer, em combustível, e vai fazer um planejamento orçamentário. O que é um planejamento orçamentário? Ele é um pouco diferente do planejamento financeiro. Ele vai ser a sua lanterna. Então, ele é o que você vai usar em conjunto com as coisas que você anota, com planilhas de gastos, por exemplo. A planilha de gasto, ela não deve ser anotada apenas só por anotar. Então, você vai usar o teu planejamento orçamentário porque ele é uma lanterna para o teu futuro. No teu planejamento orçamentário, por exemplo, você vai fazer agora de junho. No primeiro dia de junho vai estar orçado. Só lembrar da palavra orçado. Então, ela já vai estar falando quantos que você vai gastar. Ela já vai estar falando quantos que você vai gastar em aluguel, quanto que você vai gastar em alimentação. Ela tem tetos ali. E você vai usar ela de guia. Então, você vai começar. Então, eu sei que para alimentação eu posso gastar R$1.200 por mês. Para alimentação de mercado. Então, você vai no mercado e vai anotar ao longo do mês quantos que você está gastando. Chegou no dia 15 do mês, que é metade do mês, você já começa a analisar o orçado versus o realizado. Então, se está no dia 15 e você já viu que gastou R$900 em mercado, você viu que você está bem perto do teu teto. Então, você tem que dar uma equilibrada e gastar menos ou gastar quase nada em outra coisa que estava orçada. Daí, você vai ter que cortar um gasto para poder suprir o aumento que deu na parte de alimentação. Então, é para isso que serve anotar o que a gente gasta, para a gente ter uma média e depois que a gente tem uma média, fazer um planejamento orçamentário para daí sim usar o que a gente está anotando ao longo do mês para ver se está equivalente ao que a gente orçou. Porque só anotar por anotar só gera uma perca de tempo, tipo, anoto lá tudo que eu gasto, daí chegou o final do mês, eu vi que eu gastei muito mais do que eu ganhei, eu vou ficar desesperado e ficou isso por isso mesmo. Não, ela serve para você saber quantos que você pode gastar, começar a anotar e ir analisando. Essa é a importância de ter um planejamento financeiro e saber analisar. Eu sempre falo nas minhas páginas de rede social que a gente tem que saber analisar o que os números falam pra gente. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que saber fazer uma DRE, um demonstrativo de resultados, ser expert em finanças? Não. Mas a gente tem que saber analisar os nossos gastos. Se a gente não sabe analisar os nossos gastos, a gente nunca consegue fazer nenhum tipo de poupança ou nenhum tipo de patrimônio. Tem uma coisa muito importante que eu aprendi com meu avô, na verdade. Então, ele era guardinha de banco na época e ganhava-se muito pouco guarda de banco. E ele tinha 3 filhas, daí o carinha, ele falou, ele não sabia, não tinha como sustentar elas, daí ele começou a passar veneno em plantação, ele era da fazenda, quando ele não estava trabalhando. Então, nesse dinheiro ele ia guardando. Então, não importa quantos que a gente ganha, sempre vai importar quantos que a gente gasta. Então, você pode ganhar 30 mil por mês. Se você gastar os 30 mil reais por mês, vai ser sempre pouco para você. Então, do mesmo jeito que um salário mínimo, às vezes, é muito para alguma pessoa e pra gente é muito pouco. Então, sempre é questão de equilíbrio de quantos que a gente gasta. Por isso que a gente tem que saber analisar os números. Então, quando você faz o planejamento financeiro, você consegue controlar o que você gasta para o valor que você ganha ser o suficiente para isso. Nunca pode ser o contrário. Nunca a gente pode gastar um valor que a gente queira e torcer, tomara que esse mês a minha renda caiba dentro do que eu gastei. Não, porque você vira um escravo da sua despesa, digamos assim. Isso tem que ser o contrário. A sua despesa tem que caber dentro do seu faturamento. Então, por isso que você tem que saber qual é a tua renda ou o teu faturamento. Outra coisa é cartão de crédito. Cartão de crédito no planejamento financeiro. Cartão de crédito é vilão? Não. O cartão de crédito é uma bênção se você sabe usar. Então, para que serve um cartão de crédito? O cartão de crédito serve para você comprar um curso e parcelar se ele não tiver juros, serve para você viajar, serve para muitas coisas, contanto que você use 30% do seu faturamento em cartão de crédito. Você não pode, nunca, em hipótese alguma, passar tudo no cartão de crédito e quando chegar o final do mês para você pagar é o valor que você tem em salário, para quem é assalariado. Daí você usou o teu salário inteiro para pagar um cartão de crédito, ou usou o teu faturamento que você tinha em caixa inteiro
o teu lucro para pagar o cartão de crédito e o próximo mês começa de volta. Passar cartão, porque não tinha mais caixa, porque pagou o cartão de crédito. Isso é o erro, isso não pode. O que a gente pode fazer no cartão de crédito? Quantos que é o ideal para se gastar no cartão de crédito? É 30% do que a gente tem de renda. Então a sua renda é 50 mil, vai ser 30% de 50 mil pode ser deixado para o cartão de crédito. Você vai gastar esse valor. Então, seja em parcelas, então você vai ver, vou comprar uma coisa parcelada, ou a parcela que eu vou comprar corresponde a um valor saudável que eu possa pagar. Então, quem tem mais de um cartão de crédito, que é a grande maioria, tem que ver bem isso certinho, porque não é 30% para cada cartão, é 30% para todos os cartões. Então, também ele faz parte do seu planejamento financeiro. Então, quando você for anotar quantos que você está gastando, anota no ladinho, isso foi no cartão de crédito, para você saber já quantos que vai vir no cartão de crédito. Por isso que é importante pedir o ticketzinho, se você não tem aquela notificação no celular de quantos que você gasta. Então você pede o ticketzinho e usa o ticketzinho para anotar, porque senão você só vai estar gastando papel à toa. Então você anota para ver. Então você vai, a partir do momento que você vai anotando e vai somando, né? Chega no final de semana, soma tudo que você gastou no cartão, que daí você já tem uma base de quantos que vai poder gastar ainda na semana que vem. Porque anotar por anotar, frisa essa frase, não compensa. É um desgaste de tempo e um desgaste emocional. A gente anota para analisar. Cartão de crédito para comprar mercadoria. Tem gente que gosta de comprar mercadoria no cartão de crédito. Se o cartão for corporativo, ok. Se você mistura muito cartão, ou uma coisa que eu não gosto, tipo, por mais que eu falo que pode usar a mesma conta não precisa tirar pro Labore, mas cartão de crédito é bom ter um cartão jurídico e um cartão físico, porque para você conseguir separar. Para o planejamento financeiro, para fazer compra de mercadoria também, você tem que ver se você tem que ver o seu perfil. De acordo com a teoria, o melhor cenário é você comprar a prazo e vender à vista. Isso é na teoria, gente. O teu perfil é qual? Você vai comprar a prazo e vai gastar e vai vender à vista e vai gastar todo o dinheiro e quando chegar o dia de pagar, você não vai ter como pagar? Então você não faz parte desse melhor cenário. Você tem que comprar à vista e vender à vista. Então a gente sempre tem que conhecer a gente, o perfil da gente. A gente não pode seguir um livro e achar que aquilo ali é receitinha de bolo que tá para seguir que vai ficar igual. Na teoria, o melhor cenário é esse, se você tem uma gestão financeira totalmente equilibrada, você vai conseguir. Mas na prática é completamente diferente. Se o teu perfil, você sabe que se você comprar a prazo e vender à vista, você vai ficar consumindo esse dinheiro até chegar o dia de pagar o boleto, então substitui com comprar à vista. Então compra à vista e venda à vista ou a prazo, do jeito que você preferir. O que não é o certo mesmo é comprar à vista e vender a prazo. Então, restaurante. Muito restaurante é consumido o dinheiro do capital de giro dele por causa disso. Tem restaurante que vende no cartão, vale alimentação, e vale alimentação é 30 dias, se ele não adianta. Tem restaurante que vende fiado, restaurante de bairro principalmente. Isso consome total o capital de giro dele, porque no restaurante tudo é comprado à vista. Absolutamente tudo. Então, tipo, a comida é comprada à vista, as embalagenzinhas de marmita comprada à vista, então ele vai desembolsar um dinheiro e vai receber esse dinheiro só daqui 30 dias, então o custo que ele tem para financiar isso é gigante. Então o restaurante nunca pode vender a prazo, tipo vender fiado. O que se dá para fazer que existe esse cenário é a indústria. A indústria realmente, você vai comprar à vista e vai vender a prazo e você vai ter que ter um capital de giro imenso para financiar a tua empresa todo esse tempo que fica parado. Mas para o planejamento financeiro, pessoal, é mais isso que eu tinha para falar mesmo. Sobre como que a gente quão importante é saber o quanto que a gente recebe e o quanto que a gente gasta. E o quanto que a gente tem de lucro. Porque no final do mês você vai poder usar isso. Então você vai ver quantos que você gastou, vai ver quantos que você vendeu, quantos que você gastou e o resultado disso vai ser o quanto que você teve de lucro. Então, quando você vai pedir um investidor ou pedir um crédito na Fomento, por exemplo, eles querem saber isso. Então, quanto mais você sabe sobre a sua empresa, menos arriscado se torna a dar um crédito para você ou investir em você. Então, imagina, só colocar a gente no lugar da outra pessoa. Você investiria num cenário que você não conhece? A pessoa vem e fala para você, invista em mim, porque eu vou te dar o retorno de tantos %. Tá, mas e a base disso? Você não tem. Você não investiria numa pessoa que não te tem base concreta do que ela está falando. Então, a gente tem que ter base concreta da nossa empresa.
Então, o básico para uma empresa então você pode não ter nada de gestão da tua empresa, não ter nenhum departamento financeiro, ser descontrolada com as contas a pagar e a receber, mas você precisa saber quantos que você vende, quantos que você tem de despesa e quantos que você tem de lucro. Tá, gente? A gente tem que sempre saber colocar lucro na mercadoria também. Então, isso é muito importante. Então, essas duas primeiras coisas, o que você vende, o que você tem de despesa, você vai usar para ter lucro. Sem esses dois, você não tem como precificar o seu produto de uma forma correta. Tanto o serviço quanto o produto físico mesmo. Então, isso eu falo do ponto de vista matemático, porque daí tem toda de marketing que entra o valor agregado, que pode deixar um valor muito mais custoso o seu produto e a pessoa ainda vai comprar. Então, do ponto de vista matemático e financeiro da empresa, o que você precisa saber é quantos que você vende, quantos que você gasta e quantos que você tem de lucro. A partir dessas três coisas é a básica para você conseguir crédito, para você conseguir investidores e para você dar um passo maior que você queira dar ou recuar um passo que você queira recuar. Sem esses demonstrativos você não tem como fazer isso. Outra coisa, esses demonstrativos que eu falo que é para vocês ter, é por achismo? Não é na sua cabeça que você vai falar, você tem que ter dados mesmo. Então, anotando no papel, anotando num programa de sistema, guarde esses dados, faça backup disso, nunca perca esses dados. Eu já perdi uma vez, quando eu era pequena, na loja dos meus pais sobre os dados e a gente perdeu 8 anos de dados, então, porque eu não fazia backup, o computador estragou e a gente perdeu toda uma base de dados gigantesca. Então, faça backup de tudo que você anota, guarde todos os comprovantes que você tenha de faturamento e despesa. Não comprovantezinho de cartão, mas o que você anota mesmo. Tá, gente? Então, isso é muito importante, porque vai ser em base disso que você vai usar. Se vocês quiserem seguir as minhas redes sociais, eu tenho, no Facebook é Caroline Almeida, consultoria financeira, no Insta é @almeida.consultoria. A Prefeitura de Curitiba tem diversos programas gratuitos de capacitação empreendedora, que é muito bacana a gente fazer, que é onde eu participo. Se você for mulher, tem o Empreendedora Curitibana e o Bom Negócio do Vale do Pinhão. Para homem tem o Bom Negócio do Vale do Pinhão, que nada mais é do que a gente fazer um curso de capacitação e depois que a gente termina esse curso a gente pode pedir mentorias. Tem diversos mentores da área de finanças, de marketing, de inovação, de estratégia. Então, desde para formulação do teu plano de negócios antes de montar até realmente a tua empresa, para você saber o que está acontecendo ali e ter um guia. Sempre é bom a gente ter mentores, gente. Então, todo mundo na vida precisa de um mentor, seja o pai da gente, seja alguém que a gente admira, mas é bom a gente ter alguém que ajude a gente num momento difícil. Então, a Prefeitura de Curitiba está dando bastante amparo para microempreendedor. Então, vamos aproveitar desse amparo, porque é gratuito esses programas e a gente pode usar e abusar deles. Então, faça a inscrição, termine os cursos, se capacitem. Não é porque a gente escolheu empreender que a gente pode ficar sem estudar. A gente sempre tem que estudar para conseguir alavancar mais o negócio da gente. Então, por exemplo, eu não gosto de marketing. Então, eu acho uma coisa, eu gosto, sei a importância, mas eu não gosto de fazer o marketing, porque eu acho muito difícil. Mas mesmo assim, eu preciso estudar sobre o marketing, porque se eu não estudar sobre o marketing, eu não vou conseguir me divulgar. Então, por mais que não seja na sua área, você tem que saber só um básico daquilo para conseguir se divulgar. Então, sempre veja as lives da prefeitura, que são todas muito legais. Tem as lives do Liceu do Ofício, que está tendo para ensinar a tirar foto de produto, para ter criatividade em serviço, porque a maioria das pessoas que são de serviço estão tendo dificuldade. Então, aproveite desse momento para a gente se capacitar. Se você pode ficar em casa, fique em casa, se capacite e aproveite isso que é gratuito. Então, são diversos conhecimentos de diversas áreas que a gente pode solicitar agora que está tendo esse amparo. E é bem bacana. Tá bom, gente? Muito obrigada por ficar me ouvindo. Se quiser seguir eu no Insta, pode seguir. É @almeida.consultoria. Se tiver dúvida também, pode perguntar que eu vou responder. Lá no Insta vai ter meu WhatsApp também. Pode mandar o WhatsApp perguntando sobre qualquer dúvida que vocês tenham, que vai ser um prazer responder. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero ter ajudado um pouquinho e contribuído um pouquinho para desmistificar que finanças não é uma coisa chata e nem difícil. A gente só precisa ter disciplina para fazer ela. Tá bom, gente? Muito obrigada por ouvir. Beijo e até a próxima.